Hello everyone, welcome to our second class. Today we are studying the verb to be, the present tense, the adverbs of frequency. Bom pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estudar o verb to be, o presente simples e os advérbios de frequência. Aqui eu coloquei o meu e-mail para que vocês possam tirar dúvidas comigo em relação ao conteúdo da aula. Se vocês preferirem, pode me chamar no WhatsApp também. Bom, vamos começar aqui com o verb to be. O verb to be que é um dos principais da língua inglesa, porque ele exerce a função de verbo auxiliar, helping verb, ou também ele significa ser ou estar. Então a gente pode montar diversas frases com esse verbo. E aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, para a gente relembrar a conjugação do verb to be em cada uma das pessoas do discurso, na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos começar aqui pela afirmativa, e nós temos a forma full e a forma short, né? A forma extensa e a forma contraída. Então aqui temos o I am, eu sou ou eu estou, que na forma contraída fica I am. You are, você é ou você está, you're. He is, ele é, ele está, his. She is, ela é ou ela está, she's. It is, aquilo é, aquilo está, it's. Bom, pessoal, vamos destacar aqui o it, que ele é o pronome neutro da língua inglesa. Ele é usado para se referir a objetos ou animais. Não é que nem em português, que cada coisa tem um gênero masculino ou feminino. No inglês nós temos o pronome neutro, que é o it. Vamos prosseguir aqui. We are, nós somos, ou nós estamos, we're. They are, eles são, ou eles estão, they're. This is, não tem forma contraída, e that is, that's. Bom, pessoal, esses últimos aqui são pronomes demonstrativos, né, que são usados para se referir a algo específico dentro de uma sentença, dentro de uma frase. Mas a gente vai ver eles com mais detalhes na próxima aula, então não precisa se preocupar. Só lembrar que o verb to be fica flexionado na forma is, para os pronomes demonstrativos. Bom, vamos passar aqui para a negativa. I am not, eu não sou ou eu não estou, que não tem forma contraída. E aqui, you are not, you aren't, he is not, he isn't, she is not, she isn't, it is not, it isn't, we are not, we aren't, they are not, they aren't, this is not, this isn't, that is not, that isn't. E por fim, pessoal, nós temos a forma interrogativa, né? Para a gente construir perguntas com o verb to be. E o que a gente faz para construir essas perguntas? A gente coloca o verb to be no início da frase, logo antes do pronome. Por exemplo, aqui, am I, eu sou, are you, você é, e assim por diante, né? Is he, is she, it is, are we, are they, is this, is that. Vamos prosseguir aqui e vamos ver alguns exemplos, pessoal. Primeiro eu coloquei aqui exemplos na primeira pessoa do singular. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Uma frase afirmativa. I am not French. Eu não sou francês. Negativo, né? Já que eu sou brasileiro, eu não tenho dupla cidadania, não sou francês. E aqui a gente tem a pergunta, né? A forma interrogativa. Am I Latin American? Eu sou latino-americano? No caso, a resposta é sim, né? Já que eu sou brasileiro, nós estamos na América Latina, então sou latino-americano. He is happy. Ele está feliz. Por que o is aqui tem o sentido de estar e não de ele é feliz? Porque para você falar que ele é feliz, a frase que ficaria mais adequada é He is a happy person. Ele é uma pessoa feliz. Se a gente só falar He is happy, dá mais o sentido que ele está feliz no momento. He isn't very tall. Ele não é muito alto, né? Uma frase negativa. E para a gente fazer uma pergunta, coloca o verb to be no início da frase. Is he a student? Ele é um estudante? Bom, vamos prosseguir aqui. E aqui eu coloquei as WH questions, pessoal. As WH questions são algumas palavrinhas que auxiliam a gente a fazer perguntas com o verb to be. E elas são extremamente úteis, por exemplo, no momento que você conhece uma pessoa e quer saber um pouco mais sobre ela.
Então vamos aqui começar. Primeira WH question é WH word, perdão, né? A pergunta que começa com WH é o what, que o significado é o que. O exemplo que eu coloquei aqui é what is this? O que é isso? A segunda aqui é when, que significa em português quando. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Você poderia responder my birthday is the 29th of August, por exemplo. Where, significado onde. Where are you from? De onde você é? A resposta aqui poderia ser I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Which significa qual. Which is your favorite food? Qual é sua comida favorita? Você poderia responder aqui my favorite food is spaghetti, broccoli, chocolate, qualquer que seja sua comida favorita. Aqui nós temos o why, que em português é o porquê da pergunta, né? O porquê separado. E aqui no exemplo eu coloquei o why are you watching this class? Bom, pessoal, aqui no why nós temos uma observação. Por quê? Porque sempre quando a gente usar perguntas com why, para responder a gente vai utilizar o because. O because, em português, seria equivalente ao porquê junto sem acento, né? O porquê para indicar causalidade. Já fica aí uma dica de gramática de português para vocês também. Então, como é que a gente responderia o why are you watching this class? Because I want to learn English. Porque eu quero aprender inglês. Bom, e aqui a gente tem o how, que tem outra observação aqui, que ele, apesar dele não começar com WH, ele é considerado uma WH word e ele é extremamente útil. A gente vai ver que a gente pode combinar algumas outras palavras com how para montar diversas perguntas. O significado em português dele é como, e o exemplo que eu coloquei aqui é how are you? Como você está? Você poderia responder I'm fine, I'm doing great, e muitas outras formas que você pode responder de como você está, né? Como está o seu humor naquele dia que a pessoa te perguntou. Bom, e aqui nós temos as perguntas com how, que eu mencionei. Aqui a primeira é how many, que significa quantos. How many pets do you have? Quantos bichos de estimação você tem? E a segunda aqui é o how much, que significa quanto. How much do you weigh? Quanto você pesa? Bom, pessoal, como é que a gente diferencia o many e o much? O many são para coisas contáveis, como, por exemplo, o número de bichos de estimação, né? Ou você tem um cachorro, ou você tem 2 gatos, você pode contar, né, em números arredondados quantos você tem. Já o much são para coisas que não são contáveis. Por exemplo, aqui o peso, né? Porque apesar de a gente falar um peso arredondado, como por exemplo 60 quilos, na verdade você pesa 60 quilos, 525 gramas, 300 miligramas e assim por diante, né? Pode ter várias casas decimais. E outro exemplo clássico do much é para alimentos, por exemplo, grãos. Se alguém pergunta quanto arroz você quer, how much rice do you want? Ela te pergunta com much e não com many, porque se ela falasse how many rice do you want, você teria que responder exatamente quantos grãozinhos de arroz você quer. Então, a gente usa o much para coisas que a gente não consegue contar. A gente tem também o how old, que é que idade. How old are you? Quantos anos, né? Qual a sua idade você tem, né? E a resposta poderia ser I am, no meu caso, 21 years old. Eu tenho 21 anos de idade. How big, o quão grande. How big is Brazil, o quão grande é o Brasil, né? Você responderia aí com o número de quilômetros quadrados que o Brasil tem, né? Que são milhões, né? Quase 10 milhões de quilômetros quadrados de square kilometers. Eu acho que o professor de geografia pode responder para vocês com mais exatidão essa pergunta. Aqui também temos o how far, né? A que distância. How far is your hometown? A que distância fica a sua cidade natal? Também temos aqui o how often, com que frequência. How often do you watch movies? Com que frequência você vê filmes? Você pode responder com outro advérbio de frequência, por exemplo, I always watch movies. Eu sempre assisto filmes.
né? Todo dia você assiste um filme. Vamos prosseguir aqui e vamos começar o Simple Present, pessoal. O presente simples é o tempo verbal que a gente usa para falar do nosso dia a dia, das coisas da nossa rotina, e ele corresponde ao presente do indicativo na língua portuguesa. E como o próprio nome diz, pessoal, o presente simples é bem simples. Por quê? Porque a gente não precisa conjugar o verbo para todas as pessoas do discurso. O verbo permanece na sua forma básica, com exceção da terceira pessoa do singular, que é o he, she ou it. E para a terceira pessoa do singular, para a gente flexionar o verbo, basta que a gente adicione um S no final. Por exemplo, trouxe 2 verbos aqui. Mas antes da gente passar por esses verbos, eu queria destacar para vocês que a partir de agora, eu quero que vocês comecem a fazer uma lista de verbos. Se vocês já conhecerem o significado do verbo, não precisa, mas se vocês não conhecerem, vocês anotam lá o verbo em inglês, o significado em português e tentem também colocar esse verbo em alguma outra frase. Eu trouxe aqui o verbo play, que o significado é brincar ou jogar, e ficaria I play, you play, he, she, it plays, adicionamos aqui o S no final. Temos aqui também we play, you play, they play. E aqui eu trouxe o verbo go, que é o verbo ir. I go, you go, he, she, it goes. Aqui eu já adiantei para vocês uma regrinha gramatical, que nos verbos terminados em O, a gente adiciona ES ao invés de apenas S. Isso é por uma questão fonética, né, para ficar uma palavra mais sonórica. E aqui as pessoas do plural, we, you, they, go, sem S no final. Bom, aqui para a gente ver essas regrinhas que eu mencionei, a primeira delas é que há apenas 2 verbos irregulares no presente simples. Um deles é o verb to be, que a gente já viu as conjugações, e o segundo é o verbo, né, to have, que significa ter em português. Como é que ele fica? Para as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, o I, you, we, they, ele fica have. E para a terceira pessoa do singular, he, she, it, ele fica has. Então ele foge um pouquinho daquela regra que apenas coloca o S no final. Ele, o verbo de fato muda, né? Não é haves, ele fica has. E aqui, como eu já tinha falado com relação ao O, nós temos essas outras regrinhas aqui, que verbos terminados em SS, SH, CH, O ou X, você acrescenta o ES ao final da palavra, como é o caso de mês, que significa, né, perder, por exemplo. Pass, passar, watch, assistir, finish, terminar, né? E do, que é o verbo auxiliar, que ele não tem muita tradução, né? Quando ele não está na forma auxiliar, o significado dele é fazer, mas na forma auxiliar ele não tem muito uma tradução para o português. E aqui eu coloquei outro exemplo, que é o wash, que significa lavar. Então, I, you, we, they, wash, he, she, it, washes. Bom, pessoal, e verbos terminados em consoante mais Y, a gente retira o Y e depois acrescenta o IES. A gente destaca aqui que são apenas consoante Y, porque no caso do play era uma vogal e Y no final, então a gente apenas colocava o S no final. Mas se for uma consoante Y, como no caso de study, a gente tira o Y e coloca o IES no final. Então, na terceira pessoa do singular, he, she, it, eu coloquei aqui errado, pessoal, então he, she, it fica studies. Bom, vamos prosseguir aqui. E agora a gente vai ver como é que a gente faz perguntas e também frases negativas no presente simples. Para isso, pessoal, a gente vai usar o verbo auxiliar do, ou a sua forma na terceira pessoa do singular, que é o does. Em português, como eu disse, o verbo auxiliar do não tem muita tradução, ele apenas exerce uma função, né, estrutural, gramatical na frase. Vamos ver aqui com as frases negativas. Para a gente fazer uma negação, a gente vai usar o verbo do mais a palavra not, ou o does e o not. E além disso, pessoal, a gente pode contrair essa forma negativa do verbo auxiliar e ele fica don't e doesn't. O don't e o doesn't são muito mais usados na linguagem falada e também em textos mais informais que a gente vai ver.
Aqui eu coloquei alguns exemplos. I don't like olives. Eu não gosto de olives, que é azeitonas. He doesn't read comic books. Ele não lê livros em quadrinhos. E aqui, pessoal, uma coisa bem importante para destacar. Quando a gente faz uma frase negativa na terceira pessoa do singular, a gente flexiona, né, o verbo auxiliar do, né? Fica doesn't. Então, como a gente já flexionou o verbo auxiliar, a gente não precisa flexionar o verbo principal. Então, não tem o S aqui ao final do read. Se fosse afirmativa, seria he reads, com S no final, comic books. Mas como é negativa, o verbo auxiliar já está flexionado, então não flexiona o verbo principal. E aqui eu coloquei outra frase. She doesn't listen to pop music. Ela não escuta música pop. Novamente aqui o verbo principal sem S, porque o verbo auxiliar já está flexionado. E aqui, para a gente fazer perguntas, a gente vai usar o verbo auxiliar do ou does no começo da frase. Por exemplo, does she wake up early every day? Ela acorda cedo todos os dias? Ou do you have access to the internet? Você tem acesso à internet? Bom, pessoal, e aqui, por último, eu vou passar para vocês os advérbios de frequência, né? Já que a gente está falando do nosso dia a dia com o presente simples, a gente precisa desses advérbios de frequência para construir algumas frases. Esses aqui são os principais. O always, que significa sempre, né? São coisas que você sempre faz, 100% do tempo. O usually, são coisas que você faz às vezes, mas até com uma boa frequência, né? 80% que eu coloquei de frequência. O often, esse sim seria às vezes, né? 60%. Sometimes, somente algumas vezes, né? Coloquei aqui 40%. E o seldom, ou rarely, que raramente você faz. E por fim o never, né? Você nunca faz isso, você nunca fez. E aqui eu coloquei alguns exemplos, pessoal. Bom, para a gente usar os advérbios de frequência com o verb to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo. Por exemplo, I am usually on time. Então, o verb to be antes do usually. Eu normalmente, né, usually é normalmente, estou on time, que é eu estou no tempo certo, né, eu sou pontual. Se fosse que eu normalmente sou atrasado, seria I'm usually late. Late é atrasado. E aqui a gente tem o he isn't always in a good mood. Ele não está sempre de bom humor. Mood é humor. E com os demais verbos, né, que não sejam o verb to be, o advérbio de frequência vem antes do verbo. Por exemplo, she never works on Sundays. Então, aqui o advérbio de frequência never antes do verbo works. O que essa frase significa? She never works on Sundays. Ela nunca trabalha aos domingos. Work é o verbo que significa trabalhar. We often study until late into the night. Nós, com frequência, né, às vezes, estudamos até tarde da noite. Normalmente, aí, em anos de vestibular, é normal a gente estudar until late into the night, né, até tarde da noite. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Para a aula que vem, a gente vai ver o passado e também os pronomes demonstrativos. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.